Um assunto que foi debatido no final de semana foi o Luciano Hang, o velho da van, pedindo a cabeça da Sherazade, da Raquel Sherazade, para o Silvio Santos. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu aqui e depois tecer algumas considerações sobre esse assunto. Então, para começar aqui, no dia 22, no sábado, o Luciano Hang publicou o seguinte tweet em relação a uma reportagem sobre as demissões, os cortes no jornalismo do SBT. Ele falou o seguinte aqui no Twitter: o jornalismo da grande mídia está todo contaminado com ideologias comunistas que destroem nosso Brasil. Parabéns, Silvio Santos. Somos frutos do que plantamos no passado. O povo quer mudanças. Ainda falta mais gente para você demitir. Demitir, na verdade, ele escreveu aqui. Ainda falta mais gente para você demitir. Raquel é uma delas. Aqui ele se refere a Raquel Sherazade. Raquel, naquele mesmo dia, no dia 22, ainda respondeu o seguinte no Twitter: já está registrado. Empresário chantageia a emissora onde trabalho e ainda vem a público pedir a cabeça do jornalista. Ela se refere aqui porque a Van é uma das patrocinadoras, né? Uma das que compra publicidade no SBT. Já vi esse filme antes, mas agora vai ter processo, Luciano Hang. Espera a notificação dos meus advogados. Ainda no dia 22, o velho da Van responde: Raquel, não pedi a sua cabeça, estou apenas sugerindo, o que é bem diferente. Cada um faz o que quiser na sua empresa, mas caso aconteça alguma coisa, você pode trabalhar na TV estatal cubana, Cuba Visión, lugar ótimo para quem pensa como você. Abraço do velho da Van. E ele prosseguiu ainda, depois outro tweet. Esse no domingo, ontem à noite. A esquerda sempre quer processar alguém, sabe por quê? Querem comprar a sua coragem, querem que você seja um cordeirinho, que apanhe sem reclamar. Acabou, seus comunistas incompetentes. O brasileiro acordou, agora é bateu e levou. A cada dia que passa estamos mais fortes e unidos. E aqui ele respondia a uma reportagem que falava sobre isso, né? Que a Raquel Sherazade prometia processar o velho da van. Vamos entender esse contexto aqui, gente. A Raquel Sherazade, como vocês sabem, se vocês estão acompanhando aqui as publicações dela, os vídeos dela no YouTube, ela tem sido muito crítica do governo Bolsonaro. Eu não sei realmente as posições pessoais dela ideológicas, né, o que ela pensa sobre certos temas, sobre certas pautas. Não me parece, dado o histórico da Sherazade, aquilo que eu já disse no passado, aquilo que ela já expressou publicamente, em jornais também, em comentários em jornais, que ela seja de esquerda ou que ela seja comunista, né, que é uma acusação que o Hang faz contra ela. Possivelmente a Sherazade seja de centro-direita, talvez liberal, eu não sei realmente o que ela pensa nesses quesitos aí. Alguns dizem que depois que ela casou, por causa do marido, ela foi influenciada a ser comunista, a ser petista, sei lá o que eles acham que ela seja agora, mas realmente ela tem uma posição crítica em relação ao governo Bolsonaro, isso é muito claro, e isso é evidente, e isso é totalmente sensato da parte dela, porque é um governo extremista. Você não precisa ser de esquerda para discordar do Bolsonaro, você não precisa ser petista para discordar do Bolsonaro, basta você ter dois neurônios funcionais para você juntar as coisas e perceber que esse cara é uma catástrofe. Esse sujeito aí é um incompetente, que ele não tem condições de governar esse país, ele não compreende o que esse cargo representa, ele não é digno, como eu já disse recentemente num vídeo aqui, ele não é digno desse cargo. É uma pessoa que não tem preparo para isso. Então você criticar o governo Bolsonaro, criticar os desmandos desse governo, os erros desse governo, a catástrofe que ele é algo que qualquer pessoa minimamente racional e lógica consegue fazer e pode fazer e deve fazer. Então a Sherazade vir criticar o Bolsonaro aqui não é uma posição de esquerda necessariamente, é uma posição de alguém que pensa, alguém que parou para refletir sobre os perigos desse governo. Ela pode ser de direita, uma direita moderada, uma direita racional e de fato criticar o governo. O problema é que você tem um governo radical e extremado e qualquer tipo de crítica se torna automaticamente um sinônimo de que você é um comunista. Então se você vem aqui, você MBL, por exemplo, como ocorreu recentemente, MBL vai lá e critica o Bolsonaro, o MBL vira comunista. Você tem alguém que, o Lobão, por exemplo, Lobão que era olavista, bolsonarista, passa a criticar o governo, ele vira comunista também. Qualquer um que eventualmente, em algum momento, tenha qualquer tipo de crítica, por mais superficial que seja, no ato ele vira um inimigo do governo. No ato ele vira um inimigo das milícias virtuais do governo e no ato ele vira um inimigo do país, vira um comunista. Então o comunista virou um termo genérico, indefinível, difuso, que serve para qualquer um que discorde de qualquer coisa do governo Bolsonaro. Não precisa ser uma crítica profunda, não precisa ser uma crítica radical como o que eu faço, por exemplo. Eu discordo de tudo que o governo faz. Mesmo os acertos do governo são perigosos porque geralmente reforçam uma pauta reacionária retrógrada. Mas não precisa ser uma divergência completa ao governo Bolsonaro. Basta você divergir de uma coisinha, de um ponto que você se torna comunista. O Pirula publicou uma coisa bastante interessante recentemente aqui no Twitter, também falando sobre isso, né? Como alguns termos se esvaziaram de sentido, de conteúdo. Um deles foi comunista, né? Que não tem sentido nenhum mais nesse debate. Um Olavo de Carvalho chamar alguém de comunista não quer dizer nada. Só quer dizer que ele não gosta daquela pessoa, que ele discorda daquela pessoa. O Bolsonaro chamar alguém de comunista não quer dizer nada. O velho da van chamar alguém de comunista não tem sentido nenhum. É uma palavra vazia, sem sentido.
E outro termo que também foi esvaziado foi fascista. Então você chamar alguém de fascista também foi esvaziado o sentido, é um termo que genérico para chamar alguém de autoritário, chamar alguém de intolerante, não tem o sentido histórico que tinha. Por outro lado, quando a gente fala de fascismo, aqui no canal particularmente, a gente pensa em certos princípios muito elementares, muito básicos do que era o fascismo histórico tradicional, do fascismo italiano, do nazifascismo, ou de outros movimentos fascistas ao longo da Europa. Então tem um sentido que você pode identificar ali e tem alguns princípios. O Umberto Eco tem um ótimo artigo chamado O Fascismo Eterno, no qual ele fala sobre o que é o proto-fascismo, o que é esse fascismo essencial. E tem vários princípios ali, né? A figura do líder forte, patriarcal, o autoritarismo, o nacionalismo, uma retórica desses inimigos virtuais, imaginários superpoderosos, como os comunistas, ou como os judeus, ou como a elite internacional judaica. Você tem alguns inimigos ali, você tem alguns elementos que você pode identificar, rastrear e utilizar para definir o que é o fascismo. E um desses elementos, um dos elementos identificados no livro Como Funciona o Fascismo, do Jason Stanley, que é um ótimo livro também, para entender esse momento aí, como existe uma retórica fascista em governo de extrema-direita pelo mundo, que inclui o Trump, que inclui países da Europa, que inclui também o Bolsonaro e o bolsonarismo. E um dos elementos, que eu já falei aqui anteriormente, é o anti-intelectualismo, um governo de viés fascista. Não estou falando que o Bolsonaro é fascista, mas tem um viés fascista, uma retórica fascista. Um governo de viés fascista tem uma tendência anti-intelectual, ou seja, eles atacam professores universitários, atacam acadêmicos, atacam pensadores, e você vê isso agora, essa guerra do MEC, essa guerra ideológica do MEC contra professores, contra universidades. Eles precisam destruir a universidade, precisam destruir a credibilidade dos professores, porque, para eles, né, para essas pessoas, as universidades são antros esquerdistas, são antros de doutrinação marxista, são antros de formação de militantes comunistas. E isso está bem longe de ser realidade. Se você for para uma universidade qualquer aí, você vai ver que tem professores de esquerda, tem alunos que são militantes, claro que tem, mas tem alunos que são de direita, tem alunos que são centristas, tem alunos que são indefiníveis, tem de tudo. Então você cria um inimigo na intelectualidade, porque a intelectualidade é o primeiro ponto de ataque, é o primeiro ponto de crítica dos governos. Alunos universitários, professores, são os primeiros a realmente refletir sobre um governo, sobre um sistema ou sobre uma sociedade e criticá-la. Então é preciso que se neutralize esse inimigo logo de cara. Precisa neutralizar universidades, pensadores e estudantes universitários. E o segundo ponto que o Jason Stanley apresenta também é um ataque à imprensa. Não apenas um ataque à imprensa, mas um ataque ao conhecimento dos fatos. Então você cria teorias conspiratórias que criam uma visão paralela da realidade, um mundo paralelo. Você cria desinformação, fake news, e assim você vai minando aos poucos a credibilidade da imprensa, aquilo que a imprensa diz. Eu vou citar um trecho aqui do livro de Jason Stanley que diz o seguinte, olha: o objetivo das conspirações é causar desconfiança e paranoia generalizada, justificando medidas drásticas como a censura ou o fechamento da mídia liberal, entre aspas, e a prisão dos inimigos do Estado, entre aspas. Então, na medida que você começa a atacar a imprensa livre, né, a imprensa num regime democrático, chamando ela de mentirosa, ou chamando ela de fake news, ou chamando ela de uma imprensa comunista, que visa estabelecer um regime ditatorial no Brasil, o que você faz nesse processo é usar uma retórica fascista, uma retórica autoritária, para reprimir também a imprensa. Você vai, por um lado, ataca os intelectuais, professores, as universidades, fecha as universidades, ou sabota as universidades, retira a verba, retira o dinheiro das universidades, porque isso é um modo que você tem de matar lentamente o conhecimento. Isso também ataca a imprensa. E você vê isso de maneira sistemática entre os bolsonaristas e os olavistas. Eles estão constantemente atacando a imprensa, para que você retire a assinatura das imprensas. Você vê o Bernardo Kister fazendo isso. Se não me engano, é o tweet fixado no Twitter dele, para você se desinscrever dos jornais e das revistas, porque assim você vai sabotando a imprensa. Você vai retirando o dinheiro dela também. Você vê constantemente chamando a Folha de São Paulo de Foice de São Paulo, ou o Estadão, por exemplo, que é um jornal de viés conservador, por exemplo, que também é atacado. Então, assim, basta que a imprensa publique um artigo contra o Bolsonaro, isso é comum, porque realmente é um governo caótico e bagunçado, basta que a imprensa publique lá um artigo contra o Bolsonaro, que as milícias bolsonaristas vão lá defender o Bolsonaro e chamar a imprensa de vendida, ou a imprensa de militância petista, sabe? Então, assim, você vê isso constantemente. O ataque à imprensa é constante. E qualquer jornal ou emissora de TV que resolver confrontar o bolsonarismo será atacado. Tanto que o Bolsonaro só fala atualmente para a mídia que é alinhada a ele, que é o SBT, a Record. Você vê a Jovem Pan, que é uma rádio bolsonarista por excelência, e para comunicadores aquilo que se chama de imprensa alternativa, né? Que são canais bolsonaristas que propagam mentiras cabulosas e, sabe, fora da realidade. Mas isso que você vê, por exemplo, no caso do Luciano Hang, no caso do Velho da Van, ao atacar a Sherazade, é justamente essa retórica fascista tentando destruir a credibilidade da Sherazade agora. Você vê uma jornalista que é âncora de um jornal,
questionando diariamente o Bolsonaro e o governo dele, criticando o governo dele, e vem alguém que é um financiador da campanha do Bolsonaro, né, o Luciano Hang, que financiou a campanha do Bolsonaro, utilizou as lojas dele para fazer campanha para o Bolsonaro também. Você tem vídeos dele lá coagindo seus funcionários a votarem no Bolsonaro, foi processado por causa disso, teve que pagar uma multa por causa disso. Quero dizer para vocês que vocês sabem a minha posição. Eu sou Bolsonaro! Bolsonaro! Quero uma salva de palmas! Bolsonaro! 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 Para esse Brasil mudar, para esse Brasil melhorar, Bolsonaro presidente! Pagou uma multa de 100 milhões de reais por causa disso. Ou seja, alguém que utilizou a estrutura comercial dele, empresarial dele, para coagir os funcionários, para ameaçar os funcionários dele se não votassem no Bolsonaro que seriam demitidos. E ele utiliza a rede social agora para tentar intimidar e silenciar a Sherazade. Então, ao fazer isso, a propor que ele, enquanto patrocinador, enquanto alguém que anuncia no SBT, estimula o Silvio Santos, dono do SBT, a demitir uma funcionária por causa de viés ideológico, por causa que ela é comunista, porque ela é uma esquerdista, sendo que para mim, eu acho que está bem longe de ser verdade, Sherazade não é de esquerda, até onde eu saiba. Ao fazer isso, ele quer silenciar essa mídia. Ele quer utilizar o poder econômico que ele possui, ele quer utilizar o poder financeiro que ele possui para coagir uma emissora de TV a demitir uma funcionária. Que fique claro isso. E quando a Sherazade se revolta com isso, obviamente, né, você tem lá um dono de uma empresa, um multimilionário, querendo a cabeça dela, ela vai lá e ameaça processar o Luciano Hang. Ele vem com uma resposta ainda mais absurda. Ele diz que ele não pediu a cabeça dela, que ele só sugeriu para o Silvio Santos fazer isso, e que se ela quiser trabalhar em outra emissora, pode trabalhar em Cuba. Então, assim, você tem essa retórica boçal, realmente, simplória, conceitualmente limitada dessas pessoas. E, por fim, ele quer utilizar essa ameaça de processo da Sherazade contra ela mesma, dizendo que a esquerda sempre recorreu ao processo para silenciar as pessoas. Ele vai lá, eu quero que vocês entendam aqui, ele vai lá, pede a cabeça da Sherazade para o Silvio Santos, e depois, quando há uma ameaça de processo, ele é a vítima. Ele é a vítima, ele vai lá, estimula um ato do dono do SBT e ele é a vítima. E como a gente já viu anteriormente, essa é uma estratégia muito habitual da extrema-direita no Brasil e no mundo. Você vê o Olavo de Carvalho fazendo isso. O Olavo de Carvalho vai lá e insulta as pessoas. Quando as pessoas respondem ao Olavo de Carvalho, ele vai lá e ameaça de processo, ou processa a pessoa. O Nando Moura é exatamente assim também que ele trabalha. Ele vai lá, insulta as pessoas, estimula o ódio contra grupos ou contra pessoas, e quando há uma resposta, ele vai lá e processa a pessoa que respondeu ele. Ou o Bolsonaro também, com vários casos. Ele vai lá, insulta as pessoas, estimula o ódio, é processado e daí se sai de vítima. Olha só, estão querendo me calar, querem me silenciar. Como se aquilo que eles dissessem não tivesse consequências. Como se eles não fossem responsáveis por aquilo que eles dizem, como se eles não devessem pagar por aquilo que eles falam. Mas como vocês viram, essencialmente essa retórica deles tem um viés fortemente fascista. Foi o que os nazistas fizeram, foi o que os fascistas italianos fizeram, é uma retórica altamente autoritária e que visa silenciar realmente tanto os intelectuais, como nesse caso de perseguição a professores de universidades, alunos universitários, como nesse caso da imprensa agora, de estimular uma emissora a demitir uma funcionária porque ele não concorda com as críticas que ela faz ao governo. E isso você viu também de maneira muito mais clara, talvez, até, no caso do Glenn Greenwald e da Intercept. O que você tem visto os bolsonaristas fazer agora, os olavistas fazerem também, é pedir a prisão ou a deportação do Glenn Greenwald, porque ele vai lá e ele, como jornalista, trabalha, faz o trabalho dele de maneira ética, responsável, realiza aquilo que se espera dele, e as pessoas querem a cabeça dele agora também, querem que ele seja expulso do Brasil. Porque ele, como jornalista, está fazendo aquilo que o jornalista deve fazer, que é expor ao mundo e ao Brasil assuntos e temas que são de interesse da população. Então não se engane, gente. Essa perseguição a professores, essa perseguição a universidades, essa perseguição a jornalistas e à imprensa, ela é altamente fascista. E isso no sentido essencial da palavra, não no sentido derivado e indefinível e genérico. Isso a gente está falando no sentido histórico mesmo. Se você observar, por exemplo, os períodos entre 1920 e 1940, na Itália e na Alemanha, é exatamente o que eles fizeram naquele período. Demonizar jornalistas, demonizar a imprensa, demonizar professores, demonizar a universidade. Porque acima de tudo o que eles têm que fazer é controlar a narrativa, é controlar o discurso. É que as vozes dissonantes se calem, se silenciem e apenas a voz deles, a narrativa deles vigore. É o que você viu, por exemplo, no caso do Marco Antônio Villa também, na Jovem Pan. Ele é afastado porque ele está realizando críticas ao governo Bolsonaro. Ele é afastado porque aquilo que ele diz lá na emissora, na Jovem Pan, que é uma emissora pró-Bolsonaro, uma emissora bolsonarista, está em desacordo com o que se espera da linha editorial deles. Então vão lá e jogam para o escanteio, jogam para a geladeira o Marco Antônio Villa. Tem havido um esforço para silenciar a imprensa. E muitos jornalistas se intimidaram no começo, ficaram com medo e agora estão tentando reagir.
Eu quero saber o que você pensa sobre essa questão aí, sobre esse ataque agora do Luciano Hang, do velho da van contra a Sherazade. O que você pensa sobre isso? Se você pensa que a Sherazade virou de esquerda agora ou não, o que você acha sobre isso? Eu realmente não acompanho tanto a Sherazade a ponto de saber qual é a posição dela em certas pautas, mas o que você pensa sobre isso? E também sobre o esvaziamento dos termos. Termo comunista, termo fascista. Se a gente pode recuperar esses termos essencialmente e tentar resgatar o debate racional também. O que você pensa? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajuda no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.